Olá, queridos alunos da Escola da Graça. Hoje o tema da nossa aula é a Palavra de Deus. Eu sou o pastor Rafael e vamos dar início a esse tema. A Bíblia tem vários nomes, dentre os quais podemos chamá-la de a Palavra de Deus, o Livro do Senhor e os Oráculos de Deus. A Bíblia, ela foi escrita no original em 3 idiomas. Todo o Antigo Testamento, ele foi escrito em hebraico. O Novo Testamento, ele foi escrito quase totalmente em grego. Algumas expressões apenas estão em aramaico. Por exemplo, quando Jesus estava na cruz, ele disse: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Essa frase é uma frase em aramaico. Em uma das cartas paulinas, Paulo fala que o Espírito, o nosso Espírito, clama Abba, Pai. Essa palavra Abba é uma palavra também aramaica, que significa papai. Então, na sua totalidade, quase na sua totalidade, o Novo Testamento foi escrito em grego. A Bíblia, ela é dividida em duas partes. O que nós chamamos de Antigo Testamento, são os livros da Antiga Aliança, e o Novo Testamento, que são livros da Nova Aliança. A Bíblia, ela é a palavra de Deus. Nós cremos que ela contém a palavra de Deus. Então, a Bíblia, ela foi escrita ao todo no período de em torno de 1500 anos, e Deus usou diversos homens nesses mais de 1500 anos para escrever a palavra de Deus. E Deus usou pessoas das mais diversas profissões, né? Mais diversos tipos de pensamento. Deus usou homens muito sábios, como Salomão. Deus usou homens muito simples e até pessoas analfabetas, como Pedro, né? Tem cartas escritas por Pedro. Na verdade, ele não escreveu, ele ditou essas cartas. Então, nós temos homens ali de diversas profissões, das mais diversas eras, mas quando nós lemos toda a Bíblia, nós chegamos ao seguinte consenso, que toda a palavra parece que foi escrita pela mesma pessoa. E na verdade foi, porque foi o Espírito Santo de Deus quem inspirou esses homens a escreverem os textos sagrados. A Bíblia, ela não está organizada em ordem cronológica. A Bíblia está organizada por ordem de assuntos. Então, nós temos na primeira parte da Bíblia o Pentateuco, que são, penta vem de 5, são os 5 primeiros livros da Bíblia, certo? Então, ali nós temos Gênesis, que é a origem de tudo. Depois nós temos Êxodo, que é a história onde o povo de Israel sai, é liberto do Egito. Depois nós temos Levítico, que é onde Deus começa a dar as leis para o povo. Números, que é onde tem mais algumas leis e Deus ordena alguns recenseamentos. E Deuteronômio. Deuteronômio é uma síntese da lei, né? É a repetição dos pontos principais da lei. Depois nós temos ali os livros históricos, certo? Para nós entendermos o Antigo Testamento, nós temos que entender a história do povo de Israel. Por quê? Porque Deus escolheu o povo de Israel para trazer a sua mensagem a este mundo. Através de Abraão, Deus levantou uma linhagem, né, de pessoas, e nessa linhagem Deus disse que ele levantaria ali um povo. Esse povo é o povo de Israel, certo? Então, a história de Deus no Antigo Testamento é a história do povo de Israel, onde esse povo começou com os patriarcas, né, Abraão, Isaac e Jacó. Jacó teve 12 filhos, que se tornaram 12 tribos. E esses Jacó e sua família, na época de uma grande seca que teve em Canaã, graças à ajuda de José, eles foram morar no Egito. E ali ficaram, permaneceram e se tornaram escravos, foram escravizados pelos egípcios. Depois, através de Moisés, Deus liberta o povo de Israel do Egito e eles vão para a terra da promessa, que era Canaã. Ali na terra da promessa, eles expulsam os povos que ali estão, porque essa terra foi dada a Abraão por direito, e eles tomam posse da terra, que é uma terra que era deles por direito de promessa, direito de aquisição, e eles vão morar nessa terra, constituem a nação de Israel. Só que o povo de Israel, depois que estava naquela terra, se rebelou contra Deus, e Deus mandou profetas, certo? Profetas que profetizaram para o povo se arrepender, senão viria inimigos e iria conquistá-los. Então eles mataram esses profetas, eles
fizeram coisas terríveis com esses profetas e não se arrependeram. Deus então mandou a nação de Babilônia, que levou eles como cativos. Eles ficaram 70 anos como cativos na Babilônia. Depois Deus liberta esse povo novamente, né? Eles voltam para Israel e termina o Antigo Testamento com o povo de Deus Israel novamente. Entre o Antigo Testamento e essa é a história do povo de Israel, então, ali na Babilônia, e o resumo do Antigo Testamento. Então, o Antigo Testamento, ele termina, né, o povo ali em Israel. Só que entre o Antigo e o Novo Testamento, tem um período de 400 anos, certo? Nós chamamos de período interbíblico. Então, o Antigo Testamento é o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. Depois nós temos os livros históricos, onde conta a história do povo de Israel. Depois nós temos os livros poéticos. Depois nós temos os livros proféticos, né? Que são divididos em profetas maiores e profetas menores. Essa divisão de profetas maiores e profetas menores é porque os profetas maiores, eles escreveram um maior número de profecias. E os profetas menores escreveram um menor número de profecias, certo? Então, nós temos essa divisão. E aí, nesses 400 anos que separam o Antigo do Novo Testamento, o povo de Israel foi conquistado pelos hebreus, pelos os gregos, né? O Império Grego veio e conquistou Israel, mas eles não foram expulsos da sua terra. Então, eles só foram dominados. Depois vem o Império Romano, e o Império Romano, então, conquista o Império Grego, certo? Sobrepuja o Império Grego, e quando Jesus nasce, Israel estava debaixo do domínio romano. Então, começa, então, o Novo Testamento. O Novo Testamento, ele começa com os Evangelhos, depois vem Atos, que é a história da igreja, do início da igreja, depois vem as cartas paulinas, depois nós temos as epístolas gerais, certo? São outras cartas, e a conclusão final, que é Apocalipse, certo? Então, essa é a divisão da Bíblia. Então, dentro da palavra de Deus, a Bíblia é o único livro que contém profecias que já se cumpriram, que estão se cumprindo e que ainda vão se cumprir, certo? Então, por exemplo, profecias que já se cumpriram. A Bíblia diz que o povo de Israel, ele iria andar vagando, ele iria ser expulso da terra, certo? Ali. E esse povo iria andar, ser espalhado pelas nações. Depois de um certo tempo, Deus iria reagrupar esse povo e fazê-los uma nação novamente. E isso aconteceu. Então, Israel é a única nação que um dia foi expulso da sua terra, vagou pelas nações durante séculos e depois voltou novamente à sua terra de novo, certo? Nós temos essa profecia, uma das principais profecias bíblicas, que nós podemos ver aí, até aconteceu recentemente, né? Depois da Segunda Guerra Mundial, a ONU reconheceu Israel novamente como uma nação. A Bíblia, o centro da Bíblia, da palavra de Deus, é Jesus. Todos os livros da Bíblia apontam para Jesus. Fazendo aqui então um resumo, né, de como nós podemos enxergar Jesus na palavra de Deus, nós podemos entender o seguinte. Em Gênesis, Jesus é a semente da mulher. Em Êxodo, ele é o cordeiro pascal. No Levítico, ele é o sacerdote. Em Números, ele é o pilar de nuvem de dia e a coluna de nuvem à noite. Em Deuteronômio, Jesus é o profeta, como Moisés. Em Josué, Jesus é o capitão da nossa salvação. Em Juízes, ele é o nosso legislador. Em Rute, ele é o nosso redentor. Em 1 Samuel, ele é o profeta a nós confiado. Em Reis e Crônicas, ele é o nosso rei que prevalece. Em Esdras, ele é o reconstrutor das muralhas destruídas da vida humana. Em Neemias, Jesus é o nosso restaurador. Em Esther, ele é o nosso advogado. Em Jó, ele é o nosso redentor imortal. Nos Salmos, ele é o nosso pastor. Em Provérbios, ele é a nossa sabedoria. Em Eclesiastes, ele é a nossa esperança e ressurreição. Nos Cânticos dos Cânticos, ele é o nosso amável noivo. Em Isaías, Jesus é o servo sofredor. Em Jeremias, ele é a descendência justa. Em Lamentações, ele é o nosso profeta que chora.
Em Ezequiel, ele é aquele que tem o direito de governar. Em Daniel, Jesus é o quarto homem na fornalha ardente. Em Oséias, Jesus é o marido fiel, para sempre casado com o pecador. Em Joel, ele é aquele que batiza com o Espírito Santo e fogo. Em Amós, ele é o restaurador da justiça. Em Jonas, ele é o nosso grande missionário estrangeiro. Em Miqueias, ele é os pés daquele que traz boas novas. Em Naum, Jesus é a nossa fortaleza nas desgraças. Em Abacuque, ele é Deus, meu Salvador. Em Sofonias, ele é o rei de Israel. Em Ageu, ele é o anel do sinete. Em Zacarias, ele é o nosso humilde rei montado num jumentinho. Em Malaquias, Jesus é o filho da retidão. Em Mateus, Jesus é Deus conosco. Em Marcos, ele é o filho de Deus. Em Lucas, ele é o filho de Maria, sentindo o que você sente. Em João, ele é o pão da vida. Em Atos, Jesus é o Salvador do mundo. Em Romanos, Jesus é a retidão de Deus. Em 1 Coríntios, ele é a ressurreição. Em 2 Coríntios, ele é o Deus de todo consolo. Em Gálatas, ele é a nossa liberdade. É ele que nos liberta. Em Efésios, Jesus é a cabeça da igreja. Em Filipenses, Jesus é a alegria. Em Colossenses, ele é a sua perfeição. Em Tessalonicenses, ele é a sua esperança. Em Timóteo, ele é a sua fé. Em Tito, Jesus é a verdade. Em Filemon, ele é o seu benfeitor. Em Hebreus, ele é a sua perfeição. Em Tiago, ele é o poder por trás da sua fé. Em 1 Pedro, ele é o seu exemplo. Em 2 de Pedro, Jesus é a sua pureza. Em 1 de João, Jesus é a vida. Em 2 de João, ele é o seu exemplo. E em 3 de João, ele é a sua motivação. Em Judas, ele é o fundamento de sua fé. E em Apocalipse, ele é o rei que está voltando.